Olá, irmãos, paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus, para que nós possamos aí meditar e refletir um pouco sobre algumas questões, né? Hoje eu quero trazer para vocês uma questão interessantíssima, momentânea, para que nós possamos abrir as nossas mentes. Vá lá para o livro de Lucas, capítulo de número 10, e um texto muito conhecido dos irmãos. Lucas 10, a partir do verso número 38 ao verso de número 42. Eu vou ler apenas as últimas expressões, porque é muito conhecido, mas o título inicial é interessante: a adoração de Marta e Maria. A adoração. Então, o que significa isso dentro do texto, né? Pela qual o Senhor Jesus se encontra na residência, na casa, né? Dessas duas jovens que estão aqui, né? Dessas duas personalidades que aqui estão e que muito auxiliaram o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o verso de número 41 diz assim, só um refrãozinho: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te fadigas por muitas coisas, ou afliges por muitas coisas, né? O 42, todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas estas, não lhe será tirado. Quer dizer, eu tenho duas personalidades, eu tenho dois momentos, eu tenho uma que está hiperatarefada e a outra que está curiosa aos pés do mestre. Aquela que está atarefada, automaticamente o muito trabalhar provoca ansiedade. E a ansiedade leva a nós olharmos muito mais para o mundo, para as coisas que o mundo tem dentro desse nosso capitalismo, onde ele promete muitas coisas, faz muitas coisas, mas no fundo, ele quer nos prejudicar e nos afastar do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia capitalista, com certeza, né? Eu aplico o meu bem na materialidade e tiro a espiritualidade de você, com certeza, né? Temos que ficar bastante atento para não ser contaminados com isso. A outra, então, é curiosa, né? E atenta, é interessante, né? Quer dizer, o desejo de aprender. Uma está trabalhando muito, a outra é curiosa, com vontade de aprender. Mas aprender o quê? Dentro do contexto da palavra, aprender aquilo que o Senhor Jesus há de falar naquele momento. E para nós hoje, estudar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, parar para fazer as nossas reflexões na palavra, em vez de buscar o trabalho no primeiro momento. O trabalho é importante, mas a palavra é muito mais importante. É interessante estar observando isso, né? E é interessante assim, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele chama Marta, 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 ele chama duas vezes. Então significa, na liturgia judaica, que ele tem um grande apreço por Marta. Ele ama, ele tem carinho, ele tem afeto, mas ele fala: escuta, Marta, para um pouquinho para me ouvir. Deixa o trabalho um pouquinho, olha aqui Maria, né? Ela está atenta, e o que ela ouviu, o que ela guardar, vai ficar com ela na espiritualidade, e isso jamais será tirado dela. Mas o seu trabalho já não é assim. Senta um pouquinho aqui com a gente, fica conosco, e aquele alvoroço, né? Então é interessante, porque Jesus está mostrando apreço para o trabalhador, mas ele também está mostrando apreço para aqueles que buscam a sua espiritualidade. Jesus ama os dois. Mas onde está verdadeiramente o valor, a pérola preciosa? Está com Maria. Interessante. Então veja bem, neste momento Jesus mostra algumas coisas. Primeiro, ele mostra o caminho das dificuldades que o homem tem por conta do trabalho. Eu vou esquecendo de Jesus por muitas tarefas que tenho para fazer.
e depois, né, o desgaste, o cansaço e por aí vai, né? O trabalho, 2, o trabalho, a patologia da ansiedade. Olha onde geram as patologias, por conta da fadiga, por conta do estresse, por conta de uma série de coisas. Jesus então tem o terceiro momento que ele ensinava com responsabilidade. Olha, você pode trabalhar, mas você pode também me ouvir um pouco. Interessante isso, hein? Olha o outro momento, quarto. E Jesus ensinava dentro do contexto da ação. Jesus não está desqualificando, ao contrário. Jesus aproveitou o trabalho para dizer, olha, que bacana que você está trabalhando, mas também que bacana que você me ouça. E para todos que estavam à sua volta, para não discriminar nenhuma e nem a outra, mas deixou as duas nos pés de igualdade, Marta e Maria. No outro momento, aproveitava o contexto para ter uma relação de ensino-aprendizagem. Olha, que interessante, Jesus não abandona, Jesus não vai largar você só no trabalho, largar você só na igreja, não, as duas coisas têm que caminharem junto num plano de harmonia. É interessante isso, é muito interessante, olha o quanto que eu tenho de aprendizado. Então a relação com o mundo ela é interessante, o externo, Marta, humanista, o intrínseco é Maria, espiritual. Jesus estava mediando as duas coisas, o externo e o intrínseco. As duas coisas têm um poder grande, forte. O externo, a força física, né? Marta então estava ali naquele apogeu, né? E o intrínseco, Jesus estava aprimorando as virtudes. Uma vida espiritual, ela está recheada de virtude. E praticar a virtude, eu tenho que ter um pouquinho de Marta. Se eu não tiver a Marta, a virtude não anda. E a virtude só anda se eu tiver um pouquinho de Maria. Senão, nós não vamos conseguir os objetivos de Jesus Cristo. Que na verdade é o quê? É salvar vidas, almas. Essa é a ideia. Quanto custa uma alma? Não é verdade? É um texto muito conhecido, se pregam muito por aí. Mas vamos se ater. Nem lá e nem aqui. As duas coisas equilibradas. Amém, querido? Para pensar um pouquinho nisso. Nem muito trabalho humanístico e nem muito grau da espiritualidade. As duas coisas têm que caminharem juntas. Bom senso, justiça, equidade, equilíbrio, visualizar a ação de Deus, a ação do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Para pensar um pouquinho sobre isso. Medite um pouquinho sobre esses versos. Lucas 10, do 38 ao 42. Olha que bacana. Olha quantas coisas o Senhor está nos ensinando. Shalom Adonai. Que Deus abençoe. Pai do Senhor. Até um outro momento. Tchau, tchau. Até mais. A paz. Amém. Que Deus abençoe.